Ora viva, seja bem-vindo a mais uma edição do Atualidade em Debate, o podcast que mergulha nos assuntos sociais que muitas vezes são distorcidos ou simplesmente ignorados. Aqui nós damos voz ao que quase nunca se fala. Eu sou a Selma dos Santos e estarei contigo durante uma conversa franca e sem filtros. Para esta edição, falaremos sobre um assunto que mexe com o coração da política angolana, que é a interferência política no processo judiciário. Para este assunto está em estúdio o jurista Augusto Cucci, que nos vai dar mais informações ou argumentos relativamente a este assunto. Mas antes de começarmos, tu já sabes, siga-nos nas nossas redes sociais, subscreva-se ao nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com os demais. Agora sim, estamos em condições de começarmos com a nossa conversa. Desde já eu vou estender as minhas cordiais saudações. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Selma. Boa tarde ao programa e aos demais que nos assistem. Seja bem-vindo. Obrigado. Apresente-se para os nossos internautas. Quem é Augusto Cucci? Não há muita coisa que se lhe diga, apenas um profissional do direito, nesse caso, advogado. Como é que entrou no mundo da advocacia? Sempre sonhou? Foi ocasião do destino ou como? Eu diria que eu entrei na advocacia de forma acidental. Acho que nós poderíamos fazer aqui uma retrospectiva na época do ensino médio. Eu, quando vou para o ensino médio, ou estava para ir ao ensino médio nesse caso, né? Eu queria fazer um curso ligado às ciências exatas, que Exato. sempre sonhei em ser engenheiro de petróleo. Acho que toda criança naquela época sonhava Sim. ser engenheiro de petróleo. E por sinal, eu estudei em Cacoaco, numa escola pública por nível. Na inscrição, o meu nome calha do curso de Ciências Econômicas e Jurídica. Jurídicas. Eu não conhecia também o curso. Imagine, Ok. eu estava saindo da nona classe, com as disciplinas de Química, Física, Biologia, não sabia o que é economia naquela época. Hum, Depois as redes sociais não eram assim tão abertas como hoje. sim. Fui fazendo o curso de Ciências Econômicas e Jurídicas, terminei o curso, por mais incrível que pareça, sem gostar da disciplina de Direito, Ah, porque, sério? exato, porque não tinha um professor formado na disciplina de Direito. Ok. E descobri isso, acredito, no terceiro ano da faculdade já. Eu sempre gostei de língua portuguesa e eu tencionava, depois de terminar o ensino médio, isso em 2012, fazer o ensino superior em comunicação social. Então vou para a Universidade Agostinho Neto fazer o teste e na inscrição pus-me em 2 cursos, o direito como primeira opção e a comunicação social como segunda opção. Acabei mudando tudo. Não sei, felizmente, diria assim, Felizmente. felizmente, porque acho que o direito é o melhor curso que existe. Felizmente, Indiscutível. não acredito que seja, não acredito que seja. Mas, epá, Sim. é a minha preferência. Acabei caindo no direito de paraquedas. Eh, durante ou seja, depois da inscrição, chegou a época do exame, fizemos os testes e passei nas 2 opções. E tem um critério da Universidade Agostinho Neto. Quando se passa nas 2 opções, você prevalece na primeira. E também eu Ok. queria permanecer na primeira. Fui fazendo o curso de Direito, acho que foi as primeiras semanas, etc. E estava a dizer, mas eu estou aqui a fazer o quê? Falei, pá, deixa-me Não te contentar só com isso. E identificavas. comecei a ter pretensão em querer ser juiz. Ok. Eu sempre sonhei em ser juiz. Posso dizer que agora, como advogado, não tenciono ser juiz. Não tenho essa pretensão, por causa também da situação do país, né? Boa. Situação política, etc. É praticamente isso que tenho a dizer. Boa. Hum. Acredito que com esta conversa sobre as paixões que levaram-no a exercer esta profissão e que exerce muito bem, estamos em condições de entrarmos para o nosso assunto, que Estamos sim, é estamos. a interferência política nos processos judiciários em Angola. Olha. Doutor, existe efetivamente uma relação ou uma separação real entre os poderes executivo e poder judicial? Eu responderia essa questão que para mim é bastante pertinente da seguinte forma.
Do ponto de vista formal ou do ponto de vista jurídico constitucional, há sim uma separação, porque a própria Constituição estabelece aí que temos o poder legislativo, o poder judicial e o poder executivo, cada um com a sua competência. Exato. O legislativo que tem a função de criar a lei, o executivo que tem a função de aplicar a mesma lei, não obstante de regulamentar também, e o poder judicial que é o poder de última ratio, que é chamado na eventualidade de haver um conflito. Agora, do ponto de vista prático, eu diria que essa separação de poderes é beliscada. Ou seja, eu posso aqui afirmar categoricamente que não se verifica essa separação de poderes. Há sim interferência do poder executivo no poder judiciário em Angola. E eu posso citar aqui alguns exemplos. Vou fazer referência ao exemplo mais recente, que é a providência cautelar decretada concernente à escutação da Ordem dos Advogados sobre a lei eleitoral. Olha, a providência cautelar, nós como advogados, temos passado mal, passa aqui a expressão, só para conseguirmos uma decretação de providência cautelar. Para vocês conseguirem entender melhor, providência cautelar é o quê? É uma decisão provisória. É uma decisão provisória. Ok. Vamos lá supor que eu queira pedir alimentos eh, a mãe, nesse caso, né, do meu filho, porque ela financeiramente tem mais capacidade que Sim. eu. E eu devo ir ao tribunal e intentar uma ação de alimento. Mas os processos no tribunal demoram, podem levar anos. Por conta disso, há um outro mecanismo. A lei permite que eu solicite ao tribunal que decida provisoriamente para que a mãe passe a prestar alimento à criança. Enquanto não se dá o veredicto final. Exatamente. Essas são decisões que em dois meses no máximo deveriam ser decididas, mas Sim. as providências cautelares dessas situações, temos processos no tribunais que estão há 1 ano, 2, 3 anos, providências cautelares de alimento. Nós estamos a matar crianças porque não estamos a decretar providência cautelar. Exato. Mas uma situação do gênero, que é o que aconteceu conforme estava a fazer referência na ordem dos advogados, houve a providência cautelar em menos de 48 horas, nunca antes visto em A Angola. sério. É sério. Eu não vi a necessidade dessa providência tão Tão rápida. Porque rápido. depois não só, quando se decreta, para se decretar uma providência cautelar, levam-se em consideração, levam-se, levam-se em consideração dois aspectos. Aquilo que nós no direito chamamos fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, ou seja, a possibilidade da existência de uma violação de algum direito e o perigo in mora, ou seja, o possível dano que poderá ter em função da demora da decisão. Ok. A questão da ordem dos advogados não se verifica aí nada. E não há dúvida que é uma interferência Política. política, Sim. não tenho dúvida, sem querer especular, mas não há dúvida nisso. Uh, Posso ainda aqui dar alguns exemplos. Os processos mediáticos que nós conhecemos todos, eu vou lhe dizer como advogado, esses processos, os, os processos que estão ligados, o caso, por exemplo, qual é o caso que eu posso dar aqui exemplo? Não, melhor eu não citar aqui nenhum Assim é caso, melhor não melhor citar falar assim de nomes. forma muito Sim. abstrata. É que, se for um caso que está ligado Ao ao poder poder político, ou está político. ligado à política, nesse Sim. caso, você, por mais que defenda o constituinte, já há uma ideia pré-estabelecida sobre a posição da decisão, por mais que você faça como advogado. Se a Ok. ideia, ou seja, se o objetivo for condenar, vão mesmo condenar. De forma teórica, é possível vermos que existem mecanismos que interfiram na independência do judicial em Angola? Eh, eh, Antes de responder a essa questão, eu gostava de dar alguns exemplos ainda relativamente à primeira questão, Sim. sobre a questão da interferência. As notícias estão todas aí. Eu vi, o destaque era o quê? O que estava na manchete? Dizia que os juízes da comarca de Luanda vão ao governo provincial para serem apresentados ao governador provincial. Olha, isso para mim é um absurdo.
afinal de contas, o juiz é ou não um órgão de soberania? É ou não soberano? É. É soberano. Eu entendo que isso é subordinar os juízes, nesse caso, ao governador provincial, quando o juiz é constitucionalmente superior. E olha aqui, o governador, nesse caso, o governador, nem é um órgão de soberania. Sim, sim, O órgão de soberania é o presidente da República. sim. Esse é um outro exemplo. Agora, concernente aos mecanismos que faz referência, pode repetir a questão? Mecanismos que, em teoria, garantam a independência do judicial em Angola. Pois é, os mecanismos existem, estão todos aí, e o mecanismo é normativo constitucional. A Constituição já garante isso. Eu digo sempre, o nosso problema é de consciência jurídica. O Porque que isso é só, isso? Consciência consciência jurídica. jurídica é o quê? É ter a consciência de que o Poder Judicial, a função dele é dirimir conflitos. E a última decisão é dele, não é do Exato. político, por exemplo. É necessário ter essa consciência política. Enquanto nós tivermos essa consciência política, isso não se vai resolver. Porque, do ponto de vista constitucional conforme eu estava aí a dizer, isso já está resolvido. Infelizmente, nós ainda temos uma Constituição nominal, não uma Constituição normativa. O que é isso da Constituição nominal? Constituição nominal, conforme o nome sugere, é mesmo só uma questão de nome, chama-se Constituição. A Ok. normativa é aquela que, do ponto de vista prático, se verifica o seu cumprimento. E nós ainda estamos aí a lutar para chegar na Constituição normativa, Normativa. infelizmente. Eh, outra situação é o que? Não, talvez deixar para depois esse assunto. Melhor deixar para depois. Teoricamente, os órgãos judiciais em Angola são independentes, mas na prática não é isso que se constata, doutor. Não, não, não é. Não é. Conforme eu já disse anteriormente, em função da pergunta que me fez, não há essa independência. Essa independência é beliscada grosseiramente. Evidencialmente, as pessoas conseguem É, sentir. é exatamente isso, com esses exemplos que eu acabei de dar aí. Por que a imparcialidade judicial é essencial para um Estado ser de direito e democrático? Eu, eu começava, o que é Estado de Direito? O Estado de Direito é aquele Estado a atuação dos seus órgãos, etc., tem como fundamento, tem como base a Constituição. Isso para mim é que é o Estado de Direito. E aqui vamos olhar o que é o direito, né? Em palavras muito mais simples, são um conjunto de normas que visam Para a regular uma sociedade. determinada sociedade. E o direito tem fins que visam atingir. Os fins são a justiça e a segurança. Sim, Se o direito visa atingir um dos fins que é a justiça, claramente que a imparcialidade seria totalmente incongruente nessas situações. Por isso que pá, é necessário que, se o Poder Judiciário não for imparcial, não estaria a, a levar a cabo aqueles que são os fins do direito, propriamente dito, e aqueles que é o princípio, o chamado princípio do Estado Democrático de Direito. Seria ofensivo. ok. Pois é. De acordo com a explanação do doutor, vem a seguinte questão. É possível confiar num sistema judicial que se percebe a interferência política? Não, não é possível. Não é possível. Eu posso aqui lhe dar um exemplo. Vamos lá supor que a Selma, enquanto cidadã, tenha um conflito, nesse caso, com o governador provincial. E do ponto de vista político, ou seja, olhando a nossa realidade, há uma grande interferência política, conforme eu já estava aí, no Sim, judiciário, conforme eu estava aí a dizer. E muitas vezes o poder político dita de como é que vai ser conduzido o caso. exatamente. Vamos supor que esteja em conflito com um governador, nesse caso, conforme eu estava aí a dizer, ou então mesmo com um ministro. Com um ministro. Claramente que E isso perdi o caso. não se vai efetivar. Claramente. Porque então aquela coisa, para quem está aqui é o ministro, é o governador,
vou decidir a desfavor dele, etc. Hum. Epá, enquanto o chefe não der orientação, é um assunto para esquecer. O que se diz é dos juízes que são eleitos pelo Presidente da República. Eu vou lhe dizer, eu lembro-me na época, na faculdade, acho que eu estava a fazer o terceiro ano. Eu já tive um debate do gênero com um colega relativamente a essa questão da nomeação do presidente. Isso para dizer o quê? O colega, na época, ele defendia a ideia segundo a qual o presidente não podia nomear juízes. Ok. Eu, pelo menos, defendia e continuo. Para mim, isso é um não assunto, se nomeia ou não. Para mim, eu entendo isso como não assunto. Eu entendo que é normal que ele nomeie, até porque podemos olhar noutras realidades, Portugal e assim, próprios Estados Unidos. Os presidentes nomeiam os juízes. Isso para mim é praticamente um não assunto. Só que eu esqueci-me um ponto muito importante que eu queria aqui trazer à colação. É um exemplo que à medida que eu ia falando e acabou escapando. Mas quanto a esse sistema, pode lançar uma outra questão. Eu, quando lembrar, depois vou tocar novamente no Boa. assunto. Uhum. O medo de represália afeta a liberdade de expressão na atividade judicial? Eu, eu responderia essa situação, essa questão com o exemplo da paralisação dos 3 dias. Ok. Paralisação dos 3 dias. Eh, Chamo aqui à colação o secretário, não sei se é Secretário da Nata. Acredito que não seja sei se é secretário ou vice-presidente, acho o que é vice-presidente da vice-presidente NAT, da Nata. que por sinal está encarcerado. Isso é uma das situações, é um caso acabado, exemplo acabado, de que sim, eh, o medo de ser retalhado eh, por parte do poder político por conta de eu estar a reivindicar um direito meu, etc., às vezes vai coartar aquilo que é o meu direito à liberdade de expressão. Sim, E o exemplo, conforme eu estava a dizer, a questão do dessa vice. paralisação dos 3 dias, que eu não- o que aconteceu é o que, até onde eu saiba, simplesmente anunciou que vai haver paralisação porque estavam a reivindicar um direito, Sim, que é um direito dele constitucionalmente reconhecido. Mas por conta disso, estamos a ver a situação que vemos até hoje, infelizmente. Então, só isso tem um aspecto bastante negativo, uma reflexão negativa. Quando é que o João vai pensar novamente em agir como vice-presidente da Nata, por exemplo? nunca. Exatamente, exatamente. Então, essa represália é em função da interferência política no processo judicial. Da- É aquilo que estava a dizer, né? Vou ser um pouco, não sei se diria um pouco mais grosseiro. O executivo, o que se verifica em Angola, manda no judiciário. Manda no judiciário. E se o executivo quiser que você seja condenado, vai ser condenado. Isso é um facto. Temos processos aí, exemplos acabados, isso é um facto. O executivo manda no judicial, o que interfere na soberania. Então, afirma-se que o judicial não é soberano em Angola. Do ponto de vista formal, é, né? Do ponto de vista prático, não. Porque soberania é o quê? Soberania é um poder ser igual na ordem interna e ser superior na ordem externa. Ou Externa. seja, do ponto de vista interno, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário estão em pé de igualdade. Não tem ninguém que é superior ao outro. Mas do ponto de vista prático, não é isso que se verifica. Sim, vamos voltar na questão anterior feita, que é como justifica-se o facto do presidente da República eleger os juízes do Tribunal Supremo? É. Deixa-me lá dizer algo. O presidente da República, ele nomeia
os 31 juízes, nesse caso, do Tribunal Supremo, porque o Tribunal Supremo são 31 juízes, incluindo o vice-presidente, o presidente e o vice-presidente, só para dizer como é que é nomeado o presidente e o vice-presidente. Em função do concurso promovido pelo Conselho da Magistratura Judicial, os três mais votados é que é entregue ao presidente da República para escolher quem vai ser o presidente. Depois de escolher o presidente, vai escolher quem vai ser o vice-presidente. Ok. Isso é o que ocorre. Agora, no âmbito do Tribunal Constitucional, são 7 juízes, o presidente da República nomeia 3, a Assembleia Nacional também 3, e um entra por via do concurso público. Mas eu volto a dizer, respondendo a essa questão, a nomeação, se é feita por outra. O presidente da República, quando faz a nomeação dos juízes, ele faz não enquanto titular do Poder Executivo. Ok. Porque enquanto titular do Poder Executivo, que temos aqui o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Legislativo. Esses é que estão em pé da igualdade. Esse Sim. é o meu entendimento. Ele fala na qualidade de chefe de Estado. Chefe de Estado Chefe de nomeia. Estado. Chefe de Estado, Não sim. seria enquanto executivo? Não, ele nomeia enquanto chefe de Estado. Ok. Porque nós temos que olhar o que é o Estado. Está a falar do Estado aqui do povo de uma forma mais abrangente. Olhando aqui para os seus elementos constituintes, que é o povo, o Território. território e poder político ou soberania, porque isso também é discutível, se é poder político ou soberania, e não vamos trazer isso aqui à tona. No entanto, o Estado é tudo isso. Esses são esses três órgãos. E o presidente é o chefe desse Estado. Ok. Ele nomeia enquanto chefe de Estado, enquanto mais alto mando. Como é, qual é a terminologia? Mais, eh, tem uma Mais terminologia. alto mandatário? Não, 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 Mandatário não. não. Mandatário não só, tem uma outra terminologia muito mais técnica. Muito mais técnica. Mas a princípio a ideia é essa. Ele quando nomeia enquanto chefe do Estado, não enquanto titular do Poder Executivo. Para mim, seria aberrante se fosse enquanto titular do Poder Executivo. Ele não faz enquanto titular do Poder Executivo. E por outra, a nomeação ou não feita pelo Presidente da República, isso é a minha opinião, porque há quem entenda que causa sim alguma interferência. Eu não diria que causasse alguma interferência, porque acho que isso é um problema de consciência. Ok. Eu não estou obrigado a te servir só porque você me nomeou. E olha que você tem poder de me nomear, mas não de me exonerar. E quando falo da questão da consciência, da consciência política, consciência jurídica Jurídico. ou cultura jurídica, eu olho vamos lá ver, uma decisão que venha do Poder Judiciário. O grande problema que nós temos hoje, por exemplo, olhamos aqui a polícia, a nossa polícia. A polícia, entre seguir uma orientação ou uma ordem do Poder Judiciário e do Poder Executivo, ele vai seguir do Poder Executivo. É por isso que eu Sim. falo de consciência jurídica. Porque noutros países não é isso que se verifica. Eles têm aquela consciência que a última palavra é do Judiciário. Isso para dizer que, ainda, mesmo que o Presidente da República não nomeasse, mesmo que fosse de outra forma, esse problema já está a se ver, porque nós é que temos que mudar de consciência. Mas a mudança Temos que de mudar de consciência. consciência tinha que ser acompanhada com a formação. É exatamente isso. Eu acredito que isso é feito de forma intencional. Feito de forma intencional, vez embora não é isso que nos traz aqui, né? Pois é. Exatamente. A interferência política na justiça pode ser vista como um tipo de corrupção institucional? Essa pergunta é uma pergunta. eh, eu não sei se me atreveria a dizer isso, a afirmar a questão que me faz. Porque, pá, corrupção institucional, em outras palavras, é o que é a institucionalidade.
é quando as próprias instituições públicas começam a olhar a corrupção como algo normal, Normal. normal. Eu prefiro não tecer considerações relativamente a essa questão, para não dizer hoje uma coisa e amanhã depois, epa, acho que Voltar a pensei falar. mal nessa questão. É uma questão que precisa ser muito bem analisada. Para a nossa realidade, é possível que os tribunais ganhem a sua independência como tal? Ou estamos muito longe para esta realidade? Vamos voltar novamente no problema da consciência jurídica. Esse é o maior problema. Eu digo sempre, os juízes, o grande problema, um dos problemas também que nós temos é que os juízes não têm noção, parece que não têm noção do poder que têm. Mas, epa, em parte também não são culpados. Porque você não vai ter poder se você não controla a polícia. Você não tem poder se você não controla as Forças Armadas. Enquanto as Forças Armadas, por exemplo, a polícia, tiver aquela consciência de que o executivo é que tem a última palavra, isso não nos vai levar a lado algum. Vamos permanecer na mesma situação. Acho que o problema está aí. Esse é o meu entendimento. Eu entendo que o problema está aí. Na Porque consciência jurídica. imagina quando a polícia começa a ter consciência de que pá, o chefe, por exemplo, vamos lá falar por exemplo, o comandante-geral deu uma orientação e o juiz vem dizer outra coisa. Acho que a polícia vai cumprir a orientação do comandante-geral ou do juiz? Do Eu comandante. posso lhe afirmar categoricamente que vai cumprir do comandante-geral. É para você ver. Então, é para podermos voltar naquela questão que me coloca sobre a questão da nomeação. Ainda que não fosse nomeado pelo presidente da República. Ok. Ainda que não fosse nomeado pelo presidente da República. Você consegue Então, a perceber? consciência jurídica é o É. elemento sine Uhum. qua non para que Consciência esta jurídica, cultura jurídica. Esse é o problema, esse é o maior problema que nós temos. a interferência política no processo judiciário é uma das irregularidades A interferência, política no sistema judiciário. isso claramente que é uma Pode irregularidade. apontar outras irregularidades que nós No podemos sistema encontrar? Sim. judiciário, ai, a regularidade das irregularidades para mim, eu olho, acho que é na burocracia, Ok. morosidade. Acho que é mais simples assim, morosidade. Então, eu comecei a fazer a faculdade no ano de 2013. Estava fazendo primeiro em 2013. Olha, acredita que eu tenho um processo comigo, processo laboral, de 2013. Sério. Era na época que eu não sonhava em ser advogado. Eu estou com esse processo. Muito Estamos a tempo. falar de um processo de quase 400 pessoas, um processo laboral. É aí onde eu falo relativamente a essa questão da interferência, que também tem muito a ver com a empresa que está do outro lado, que está a ser Ok. demandada, Sim, que é uma sim. empresa pública, que não vou dizer aqui o nome, a morosidade. Então, com essa morosidade, imagine, são por aí quase 400 pessoas. Nessas quase 400 pessoas, já faleceram por aí umas 15 pessoas. O tribunal conseguiu garantir o direito desses? Não. Aí está. Essa é uma irregularidade grave, grave, porque acaba beliscando aqueles que são os direitos do próprio cidadão. Porque há um princípio no constitucional que é a tutela efetiva dos direitos. Esse princípio está, sem dúvida, totalmente violado. Porque qual o direito que ficou tutelado? Se a pessoa já morreu. Durante esse tempo, 2013 para cá, estamos a falar de praticamente, são 12 anos. Essas pessoas, muitas delas não conseguiram trabalho, como é que se estão a sustentar? Estamos aí a violar certos direitos por causa mesmo só da morosidade. E são morosidades intencionais. Sim, sim. Porque eu não acredito que venha da cabeça do juiz que vou levar esse processo até não sei aonde. Esse é um caso à parte, que pelo menos eu acompanho, estou a acompanhar. Ok. Yeah. Uma outra situação também de uma providência cautelar, que eu estou aqui à espera da decisão, da decretação dessa providência cautelar já a caminho de 6 meses. Esse trabalhador está em casa, não tem como se sustentar. Sim. Porque está à espera do Por, resultado. por causa de quê? Da morosidade.
essa é uma irregularidade muito grave, muito grave. É inadmissível. É, é. Duas irregularidades. Podemos apresentar mais uma? A maior das irregularidades, conforme eu estava aí a dizer, é mesmo a própria interferência A do poder interferência. político. Essa poderia chamar aqui a colação como a terceira irregularidade. Acho que não tem muito o que se lhe diga quanto a Hum. esse ponto, né? Não tem. Então, como reta final da nossa conversa, eu gostaria que dissesses para os nossos internautas como é que o nosso sistema judicial pode tornar-se independente? Se é possível. Nosso sistema judiciário, eu prefiro falar do poder judiciário, Poder porque judiciário. aqui quando ouve falar o termo sistema, olha aqui na sua sinonímia que é o conjunto, Ok. e quando falo do sistema, se nós falamos do sistema de justiça, em outras palavras, eu não olharia simplesmente aqui para o tribunal, olharia também para todos aqueles órgãos que fazem parte da administração da justiça, que estamos a falar, o PGR, o próprio tribunal e a ordem dos advogados. Sim. Acho que seríamos muito abrangentes. Então vamos Ah, nos ater no processo, no poder judiciário. sim, sim. Sim. Acho que a iniciativa deve surgir do próprio judiciário. O judiciário tem que materializar os poderes que tem, que acredito que dão-me a entender que desconhecem esse tal poder. E depois, com a iniciativa deles, trabalharmos na consciencialização jurídica, na cultura jurídica. Porque se nós alcançarmos a cultura jurídica, a consciencialização jurídica, nós conseguimos a independência dos tribunais. Porque não tem como falar-se de consciencialização jurídica quando alguns órgãos entendem que a decisão do tribunal não tem mais peso que a decisão do poder político. Isso é mesmo falta de consciência jurídica. Sim. Falta de consciência jurídica. É praticamente isso. Então, doutora, obrigada por esta Obrigado, eu, conversa Selma. boa, que acabou elucidar-nos a realidade que o Poder Judiciário em Angola enfrenta Uhum. e apresentou, assim, algumas soluções que acreditamos que órgãos de direitos vão ouvir para mudar esta problemática nacional. Obrigado, Selma. Mudança de consciência jurídica é a palavra-chave para o fecho desta conversa descontraída e franca. Obrigada a você que esteve do outro lado a nos acompanhar. Convidamos-te para estar atento às nossas redes sociais, porque prometemos voltar nos próximos episódios para trazermos à tona assuntos que de facto interessam a sociedade, pois informar é a nossa missão e transmitir a informação com transparência é o nosso compromisso.